Bom dia, bom dia. Olá, gente, a graça e a paz, tudo bem? Aqui é o pastor Eilson Lima, ou pastor Will, como você achar melhor. Eu tô nesse momento aqui para compartilhar com você algo da parte do Senhor. Esse é o nosso momento oásis. E nesse momento oásis, eu busco trazer uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de motivação. Pastor Marcel Rocha, seja muito bem-vindo, querido. Tudo bem? Deus te abençoe. Eu estou aqui para trazer para vocês que estão acessando essa live e porventura estão vivendo um tempo de deserto, um tempo de dificuldade, um tempo de sofrimento emocional, espiritual ou financeiro. Não sei qual é a área que você está vivendo hoje. Queria pedir perdão aos irmãos aí que eu tive uma reunião agora de manhã e me envolvi com outras coisas também e acabei nem arrumando minha barba. Estou meio largado hoje aqui, mas eu prometo que terminando a live já vou fazer isso. Na próxima live já vou estar com a cara mais limpinha. Então, eu faço esse momento oásis. Taine M. Santos. Quem será essa pessoa que eu não estou entendendo a foto e tem um nome... Santos. Deus abençoe, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu faço essa live com a intenção de trazer uma palavra que, de certa forma, seja um turn point na sua vida, um ponto de virada, um breakthrough. É um momento onde você tem uma virada, sair do deserto e entrar no oásis. Sair do momento de sofrimento e entrar no descanso do Senhor. Isso é algo necessário na vida de todo ser humano. Viver o descanso. Outro dia eu falei na live aqui que Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem no 6º dia e o 7º dia foi o dia do descanso. Quer dizer, o primeiro dia do homem foi o dia de descansar. Ele já começou a vida aprendendo a descansar. Então, o tempo do descanso é o tempo do refrigério. É o tempo do oásis. E quando você está no oásis, você desfruta de conforto, sombra, água fresca. Isso é um oásis. É um lugar de descanso no deserto. Essa vida que nós vivemos aqui é um deserto. É uma jornada. Uma jornada saindo do Egito, a vida sem Cristo, caminhando para Canaã, a vida abundante em Cristo. Porém, do Egito até Canaã, existe um deserto no caminho. E esse deserto do caminho é o tempo de transformação da nossa mentalidade. O povo de Israel deveria chegar em Canaã em poucos dias. Uma jornada de talvez 3 meses caminhando. Mas eles passaram 40 anos. Por quê? Porque deu trabalho para mudar a mentalidade desse povo. Se eles mudassem a mentalidade rapidamente, eles teriam chegado rapidamente em Canaã. Porém, como dizem, é fácil tirar alguém de uma comunidade, mas é difícil tirar a comunidade desse alguém. É fácil tirar alguém da escravidão, mas é difícil tirar a escravidão dessa pessoa. A mentalidade é algo que custa tempo, esforço, estudo, sabe? Requer posicionamento, requer uma virada, requer um turn point, requer um ponto de virada, requer um posicionamento de ousadia. Eu gosto de falar, inclusive estou escrevendo um livro, tá meio lento aí, porque também não tenho tanta pressa, sobre o valor do milagre. O que é o valor do milagre, pastor Eilson? Já está pago tudo. Não. O milagre foi pago na cruz do Calvário. Mas a entrega, o delivery, tem um preço. Digamos que eu te dê esse AirPod. Eu te dou de presente. E eu falo para você, você vai pagar só o frete. É mais ou menos assim. O valor do milagre é o valor que a pessoa tem disposição de dispor, de entregar, como fé, como ousadia, como posicionamento para conquistar o milagre. Vou te dar alguns exemplos para você não pensar que eu estou inventando heresia aqui. O valor do milagre para Naamã foi se humilhar
e mostrar toda a sua lepra para a sua turma, para o seu pelotão, a entrar no rio e mergulhar 7 vezes. Esse foi o valor do milagre para Naamã. Ele não gostava, ninguém gostaria de mostrar a lepra. O valor do milagre para Zaqueu foi subir numa árvore, porque ele era de baixa estatura, ele era quase um anão. Subir numa árvore é coisa de menino, não é coisa de homem da alta sociedade, não é coisa de rico. Você não vai ver um homem subindo em árvore, principalmente se ele é um cara reconhecido, se ele é um cara que toda a sociedade conhece. Aí você vai ver o prefeito da sua cidade subindo na árvore, você vai ver isso. Você vai ver o presidente da república subindo numa árvore, a menos que ele esteja na intimidade com a sua família. Mas ele não vai sair por aí pelas praças subindo em árvore. Isso é um turn point, isso é um posicionamento de fé. Zaqueu teve isso. Outro exemplo, Bartimeu. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já começou aqui fazendo um diferencial, porque ele enxergava Jesus como o filho de Davi, enquanto a multidão enxergava Jesus como o Nazareno. O Nazareno é o homem bom, o filho de Davi é o Salvador. Então ele enxergava direito. E aí ele clamou e as pessoas falaram: cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. E ele continuou clamando e clamando e clamando. Esse é o valor do milagre para Zaqueu. E eu vou falar para vocês de um valor, de um milagre hoje, mostrando na Bíblia. Eu até falei dele esses dias, mas eu quero falar hoje com outra ênfase. Aquele cego que está escrito no livro de João, capítulo 9, no versículo 4 até o 6, que diz assim, ó: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, eu vou ler um pouquinho antes, tá? Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Isso aqui é um turn point, isso aqui é um ponto de virada, isso aqui é um momento onde a pessoa precisa passar por um choque térmico, passar por um choque de mentalidade. Sabe por quê? Eu estava conversando com uma pessoa especial, estava batendo um papo com ela numa reunião, e eu citei esse milagre. Ele falou assim: você sabe por que Jesus cuspiu no chão? Ele falou: não. Eu falei, não. Ele me contou que ele estudou sobre isso, e ele leu na história que as pessoas daquela época, em Israel, eles enxergavam os cegos dessa forma: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? E Jesus falou: nem ele nem seus pais. Foi assim para que se manifeste a glória do Senhor. Sabe por que eles fizeram essa pergunta? Porque o povo judeu enxergava cego como estorvo, como inútil. E a história diz que quando eles passavam por um cego ou um paralítico, eles cuspiam no chão. Cuspiam no chão para quê? Para declarar: eu te repudio, eu te rejeito, estorvo, eu te rejeito, inútil, eu te rejeito, escória da sociedade. Quando alguém cospe no chão diante de alguém, essa pessoa está dizendo assim: eu desprezo você, você é o pior que eu posso enxergar. E aí o cego, todo cego tem a audição muito boa, eles desenvolvem tato, audição, muito bem, todo cego. E aquele cego escuta as pessoas cuspir no chão e sabe que está sendo desprezado. Daí chega Jesus e os discípulos fazem abrem um gap para desprezar o cego. Senhor, quem pecou? Por que esse castigo? Por que esse cara nasceu cego? Foi ele ou foi os seus pais que pecaram? Quer dizer,
Deus castigou essa família, fazendo nascer um inútil, fazendo nascer alguém que não tem futuro. Quem pecou, Senhor? Quem é a pessoa que pecou para que essa pessoa nascesse desse jeito? E Jesus falou, nem seus pais pecaram, nem ele pecou. Foi assim para que se manifeste a glória do Senhor. Aí eu imagino que o cego ficou até meio animado. Mas de repente, acontece o quê? A agitação da alma. Ele escuta Jesus cuspir no chão. E quando ele escuta Jesus cuspir no chão, eu imagino que ele se sentiu outra vez desprezado. Ele se sentiu outra vez menosprezado. Ele se sentiu outra vez rejeitado. Esse é o momento da ressignificação. Toda vez que você quiser ressignificar algo na sua vida, você precisa imaginar aquele momento, viver aquela emoção do momento, e aí sim você faz a virada. É como se você estivesse aquecendo um parafuso enferrujado para depois virar ele. É mais ou menos assim. Então, Jesus trouxe ele de volta para aquele sentimento de desprezo, para passar nele o próprio cuspe, que ele se sentiu desprezado, passou nos olhos o lodo que foi gerado e fala para ele agora, paga o preço do seu milagre. Vai lá no tanque de Siloé e se lava. Eu estive em Israel, eu vi a distância. Mais ou menos 1 quilômetro, numa pirambeira terrível, cheia de pedras. Andar naquele lugar, até para quem não é cego, é perigoso, porque a gente pisa em pedras constantemente. Quando você pisa numa pedra e ela escorrega, você cai. Para aquele cego, descer aquela ribanceira, chegar no tanque de Siloé, se lavar para enxergar, eu vou te falar, foi um valor alto a ser pago. Sem falar que naquele momento ele estava com as suas emoções completamente agitadas para acontecer o turn point, o momento da virada, o breakthrough, o momento da virada. Esse momento da virada, César, meu amigo, meu tio amado, seja bem-vindo, tá? Eu brinco com o César, que ele é quase da minha idade, mas eu chamo ele de tio. Fico brincando com ele, que ele é meu velhinho querido. Tem 60 anos, só 9 anos a mais que eu, mas eu chamo ele que ele é o meu velhinho querido. Seja bem-vindo, César. O momento da virada na nossa vida, queridos, requer um momento de agitação na alma, um momento de desconforto, um momento onde você se posiciona em fé e você dá um brado e você grita e você proclama em nome de Jesus, eu vou vencer essa parada. Aí sim, em fé, você vira a chave na mente e no coração e aí começa a acontecer a virada na sua vida. Esse cego precisou ser burilado emocionalmente falando. Ele estava acostumado a escutar, ouvir cuspidas de desprezo. E aí ele escuta Jesus cuspindo no chão. Aí ele se agita, com certeza. Mais uma vez eu vou ser desprezado? E aí nesse momento Jesus vai lá no cuspe e faz o lodo e passa nos olhos dele. Quer dizer, não devia ter um cheiro muito legal. Se fosse hoje em dia, as pessoas iam rejeitar, né? O que é isso? Passar saliva em mim. Hoje em dia as pessoas não aceitam nem tocar direito. E aí, você aceitaria uma cuspida nos seus olhos? Um lodo feito com a saliva de alguém que resolveu usar a fé e passar em você? Às vezes tem gente que faz umas doideiras. César viu eu pedi para a irmã Zenaide pular do palco da igreja. Você lembra, né, César? Que eu fiquei uma semana ouvindo que eu era louco. Que ela falou uma semana com o nervo ciático inflamado que eu era louco. E eu falei, eu sou louco, mas ela está curada da osteoporose. E depois que ela sarou o nervo ciático, ela foi no médico, o médico mandou ela fazer exame, e depois falou, você nunca teve osteoporose na vida. Quer dizer, existe um valor a ser pago na hora de tomar posse do milagre. O valor do milagre para a irmã Zenaide naquele dia foi subir no palco e pular. Eu não faço mais isso, tá? Eu melhorei um pouquinho o juízo. Naquela época eu tinha 34 anos, hoje eu tenho 51, quer dizer, acumulou um pouco mais de
experiência. Então eu não faço mais isso. Mas eu costumo fazer as pessoas fazer aquilo que não podia fazer. Por exemplo, outro dia eu estava lá em Cuba pregando e a pessoa chegou para receber a oração. O pé dele estava desse tamanho, inchado, que ele tinha torcido o pé, quase quebrou o tornozelo. E eu falei para ele: você crê que você vai correr? Ele falou: eu creio. Eu orei por ele, ele caiu lá no chão, ficou lá recebendo a presença do Senhor lá e sendo curado. E eu fui orar por outras pessoas. De repente eu escutei um burburinho. Aí quando eu virei para olhar, ele estava correndo no corredor da igreja. Foi completamente curado. O Senhor fez um milagre porque ele creu e ele se posicionou. Ele fez aquilo que a voz do Espírito tocou no meu coração para ele fazer, e ele aceitou o desafio e fez. Esse cego, que costumava ser rejeitado com a cuspida das pessoas, quando ele ouviu Jesus cuspir no chão, com certeza o coração dele se arrepiou de novo. Mas no momento que o coração arrepia, é o momento que você decide virar a chave. É o momento do turn point. É o momento que você decide liberar a sua vida para avançar, ou decide continuar do mesmo jeito. Então, se o Senhor fala contigo que você precisa se posicionar em uma área e você não se posiciona, quer dizer, o seu coração ficou arrepiado de novo e você decidiu fechar o coração. Mas se você decide se posicionar com relação à palavra e cumprir aquilo que a palavra diz para você fazer, aí você vai lá e faz, e você desfruta da vida abundante. Nesse caso aqui, Jesus falou para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou e voltou vendo. O que é lavar no tanque de Siloé? Para cada um de nós pode ter um significado. Para mim pode ser perdoar. Para você pode ser crer e proclamar. Para outro pode ser simplesmente pegar a Bíblia e ler. Para outro pode ser simplesmente tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Para outro pode ser simplesmente parar de ficar falando besteira. Cada um de nós tem um tanque de Siloé para se lavar. Agora eu quero te dar um conselho. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Se purifica da sujeira, que você vai ficar curado. O que é essa sujeira? Essa sujeira pode ser qualquer coisa. E é o Espírito Santo que vai te falar o que é, não sou eu. Eu não sou aqui a mãe de Iná para ficar adivinhando qual é o seu problema. Se o Espírito Santo falar comigo, eu tenho coragem de falar. Mas eu não estou aqui para apontar pecado de ninguém, nem problema de ninguém. Eu estou aqui para dizer para você que o Senhor está cuspindo no chão nesse momento. Você está ouvindo o barulho do cuspe. E o Espírito Santo está tocando no seu coração aí. E ele está falando para você qual é a sua cegueira, qual é o seu problema, qual é a sua crise. Se você se posicionar, você vai ser completamente curado. Se você rejeitar, se acostume com a sua cegueira, se acostume com o seu problema, até a próxima vez que o Senhor falar. O povo de Israel poderia chegar em Canaã em 3 meses, mas não chegaram. Todos que saíram do Egito morreram no deserto, porque não aceitaram transformar a mentalidade. Aí eu te pergunto, você vai entrar em Canaã ou você vai morrer no deserto? Você quer desfrutar da vida abundante ou você quer morrer no deserto? A decisão é tua. A decisão é tua. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho vem para transformar mentalidade e crenças. Você quer crer que você vai viver vida abundante? Ou você quer crer que você foi chamado por Deus para viver uma vida mesquinha? Mesquinha em qualquer área da sua vida. Pode ser na área emocional, pode ser na área sentimental, pode ser na saúde, pode ser nas finanças, pode ser na família. Qualquer área da sua vida. A nossa vida é feita como se fosse um barril feito de ripas de madeira de pé. E tem ripa que fica mais curta que outra, igual meus dedos aqui. O dedo mais curto é o fator mínimo. É a área que Deus quer trabalhar na sua vida. Qual é o seu fator mínimo hoje? Qual é a área que você está sofrendo mais hoje? É nessa área que você tem que pegar de empreita. O Senhor está cuspindo no chão e está passando lodo no seu olho. E está falando para você, vai e lava-te no tanque de Siloé. Dá trabalho? Dá trabalho. Descer a ribanceira dá trabalho? Dá trabalho.
É um ato de fé? É um ato de fé. Mas você decide se você quer viver o melhor de Deus ou se você quer continuar no deserto. O oásis é o lugar do descanso, é o lugar do refrigério, é o lugar da cura. O que você vai querer fazer? Você vai entrar no oásis ou você vai ficar no deserto? Não, eu vou continuar no deserto aqui porque eu acho que eu dou conta de resolver isso sozinho. Fica à vontade. Talvez daqui 40 anos o Senhor fala contigo a mesma coisa. Quer dizer, você perdeu 40 anos nessa área da sua vida. Talvez o Senhor fale contigo amanhã. Talvez o Senhor precise usar uma jumenta para falar contigo. Porque muitas vezes Deus usa a palavra, a pessoa não ouve. Usa um profeta, a pessoa não ouve. E a pessoa precisa ouvir uma jumenta. O que é uma jumenta falar? Eu vou te dar alguns exemplos aqui de jumenta falar. Se algum dia você estiver num lugar, por exemplo, uma pessoa cristã que gosta de beber, aí está lá no bar bebendo e Deus usa a boca de um bêbado para falar contigo. É uma jumenta falando. Eu já ouvi falar isso. Um bêbado no bar falou para o cristão: vai embora, aqui não é seu lugar não. Seu lugar não é aqui não. Isso é uma jumenta falando. Eu vou te falar, não estou falando do ser humano ser uma jumenta. Estou falando de ser... Deus está usando alguém que não deveria estar sendo usado. Deus usou a jumenta para falar com Balaão porque não tinha outra pessoa para falar. O anjo apareceu, mas Balaão estava cego para ver o anjo, ele não viu. E aí a jumenta falou: você não está enxergando que tem um anjo aí na frente, que eu não posso passar? Por que você está me espancando? A jumenta falou isso para Balaão, um profeta do Senhor. Por que você está me espancando? Você não está enxergando que tem um cego... Você não está enxergando que tem um anjo aí na frente e ele não deixa eu passar? Para de me espancar. Enxerga o anjo, miserável. Ela não falou miserável, mas se fosse eu a jumenta, eu ia falar: ô seu tapado miserável, você não está enxergando? Eu sou uma jumenta e estou enxergando o anjo e tu não enxerga sendo profeta? Se eu fosse a jumenta naquele momento, eu ia falar desse jeito. Porque eu sou meio radical assim no jeito de falar. Eu já ouvi falar de uma outra jumenta falando, sabe como? Alguém que entrou num centro espírita para tomar um passe. Cristão não faz isso. O cristão toma passe do Espírito Santo, dobra o joelho, ora, fala com Deus, lê a Bíblia. Ele não precisa entrar num centro espírita para tomar um passe. E aí lá no centro espírita, alguém que estava na fila olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui tomar um passe. Na hora do passe, o espírito não manifestava de jeito nenhum. Não manifestava de jeito nenhum. Aí o pai de santo lá, a pessoa lá, falou assim: o que você está fazendo aqui? Não sei o que, eu vim aqui tomar... Vai embora, aqui não é seu lugar não, você é do homem lá de cima. Seu lugar é na igreja, aqui você está atrapalhando. Quer dizer, um cristão no lugar onde não deveria estar, não manifestou o espírito lá, atrapalhou o movimento dos outros e foi escorraçado de lá. Vai embora, aqui não é seu lugar não, você está atrapalhando aqui, porque os espíritos não vão manifestar se você estiver aqui. O que é isso se não uma jumenta falando? Aí eu te digo agora, o Senhor cuspiu no chão. Você vai se posicionar ou não? Você vai ser radical, igual o cego, para descer a ribanceira e se lavar no tanque de Siloé, ou não? Ou você vai ficar chateadinho porque escutou mais uma vez a jumenta, uma cuspida no chão. Escutou mais uma vez a jumenta falando: eu estou dizendo que eu sou a jumenta. Mas pode ser, talvez o Senhor está me usando como uma jumenta, não tem problema não. O importante é ser usado pelo Senhor. Teve uma época na minha vida que eu estava tão apaixonado pelo Senhor que eu falei: Senhor, eu quero ser usado por Ti, mesmo que se for para ser adubo, mesmo se for para morrer e o meu corpo servir de adubo para alguém, não tem problema. Eu falei isso para o Senhor. Agora eu não estou muito com vontade de morrer não, eu estou querendo fazer a obra de Deus. Então eu quero te falar: o Senhor cuspiu no chão e você escutou o barulho, a sua alma se agitou. Você vai se posicionar com relação a essa fraqueza que você vive? Você vai ser radical com relação àquilo que você está sofrendo? Ou você vai continuar do jeito que está? Uma vez eu vi um exemplo, um filme, quero que você assista, A Prova de Fogo. Se você nunca assistiu esse filme, assista. Nesse filme você vai aprender a forma de ficar livre
de um vício. E no caso ali o vício era a pornografia. O cara, para ficar livre da pornografia e se posicionar, ele quebrou o computador dele para não mais acessar a pornografia, porque era no computador que ele acessava. Foi radical. Talvez você precise ser radical com alguma outra coisa. Talvez você precise ser radical mudando o caminho de casa, do trabalho. Porque você passa na porta de um bar e dá vontade de parar para tomar uma cerveja. Talvez você precisa ser radical cortando amizades, deixando de sentar com alguém que faz você pecar. Talvez você precisa ser radical com relação à sua saúde, deixando de comer coisa que te mata. Às vezes eu aconselho pessoas a parar de comer açúcar, por exemplo. Tem gente que toma açúcar com café e não café com açúcar. E açúcar faz mal. Açúcar prejudica a nossa flora intestinal. Açúcar é acidez. E acidez provoca ambiente propício para câncer. Quer emagrecer? Para de comer açúcar. Quer ter saúde? Para de comer açúcar. Quer emagrecer também? Para de beber na hora da comida. Eu parei de beber na hora da comida e emagreci sem fazer força nenhuma. Quer ter saúde? Observe os princípios da saúde. Agora você faz tudo ao contrário e quer ter saúde. Você come muita gordura hidrogenada, você toma um monte de sorvete, você come margarina, você vive, ao invés de comer gordura natural como banha de porco, fica comendo óleo de soja e às vezes pastel velho com óleo frito que já esquentou várias vezes. O câncer está ali. Um óleo de soja requentado, usado, reutilizado, já está trazendo o câncer para dentro de você. Aí você vai lá na feira e come aquele pastel lá e nem sabe quantas vezes aquele óleo foi usado. Como é que você quer ter saúde se você não observa os princípios da saúde? Como é que você quer ter saúde emocional se você não segue os princípios da palavra de Deus? Perdoando, pedindo perdão. Saúde emocional passa por perdão. Amor é doar. Perdoar é amar ao dobro, ao cubo, ao quadrado. Isso é amor em alta medida, perdoar. Como é que você quer ter saúde emocional se você não vive os princípios da palavra que diz sobre saúde emocional? Você não está com coragem para descer até o tanque de Siloé e lavar os seus olhos? Como é que você vai enxergar? Para enxergar, meu amigo, você tem que escutar a cuspida, sentir o lodo passando com cheiro de cocô de galinha, porque saliva esfregada dá cheiro de cocô de galinha. Não sei se você já fez isso, mas se quiser experimentar, cospe no seu braço, esfrega assim, depois cheira. Você vai ver o cheiro que é. Horrível. A sua própria saliva dá esse cheiro. Cospe no braço, esfrega assim, ó, e depois cheira. Tu vai ver a bagaceira. E aí aquele cego que tem olfato apurado, porque cego tem audição, olfato e tato, os outros sentidos que não são a visão, são todos muito apurados. E ele sentiu tudo. E aí se posicionou. Foi lá no tanque de Siloé e se lavou. E voltou o quê? Vitorioso. Então, meu desafio para você aqui é que você vá no tanque de Siloé se lavar. Porque o lodo está aí. Jesus já cuspiu no chão e já passou nos seus olhos o lodo. Agora se posicione. Se posicione. Creia. Dê um brado. Se posicione em fé. Proclame em nome de Jesus. E o Senhor vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você que não é cristão e porventura precisa de um turn point, de uma mudança, de uma libertação. Ou talvez você que é cristão também e precisa dessa mudança, dessa transformação. Eu vou orar por você, crendo e proclamando em nome de Jesus que você vai ser ousado o suficiente para tomar posse dessa palavra. Feche seus olhos, medite na oração e vai dizendo amém. Não ora comigo não, tá? Vai concordando com a oração. Se a oração for bênção para você, você se posiciona. Amém? Pai, em nome de Jesus eu oro nesse momento para que o Senhor esteja gerando em mim e em cada um dos meus irmãos fé, ousadia, autoridade, disposição, para que nós possamos caminhar na direção da Tua palavra, para que nós possamos caminhar na direção daquilo que o Senhor está falando,
para que nós possamos caminhar na direção daquilo que é a tua vontade. Deus, em nome de Jesus eu clamo. Eu clamo por transformação na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que tiverem acesso a essa palavra. Eu clamo por sabedoria, para que nós possamos responder da forma correta. Eu clamo por graça do Senhor abundantemente na nossa vida, para que nós possamos mesmo ousar descer aquela ribanceira, descer aquele caminho difícil e lavar os nossos olhos no tanque de Siloé, para que nós possamos enxergar conforme a tua vontade. Eu oro para que o Senhor gere fé no nosso coração, a ponto de trazer para nós um posicionamento de guerra, de valentia, de virada, para que a gente possa ser radical naquilo que tem que ser radical. Se eu preciso ser radical em não mais acessar algo, em nome de Jesus, me dê graça para isso. Se eu preciso ser radical em romper relacionamentos que são ácidos, que são prejudiciais, me dê graça para isso. Se eu preciso ser radical em deixar de me alimentar de algo que me prejudica, me dê graça para isso. Se eu preciso ser radical em deixar de falar certas coisas, me dê graça para isso. E se eu preciso ser radical em falar aquilo que é necessário falar, me dê graça para isso. Que do meu coração saia apenas vida. Que do coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse momento saia apenas palavra de vida, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de alegria, palavra de transformação. Que o Senhor nos dê realmente a graça de experimentar o milagre que aquele cego experimentou, apesar do momento de crise que foi gerado, quando ele ouviu o Senhor cuspir no chão, que era um ato de desprezo naquela sociedade. Mas ele ainda assim continuou contigo, ouvindo e obedecendo aquilo que o Senhor falou. Deus, em nome de Jesus eu oro por cada um desses irmãos e dessas irmãs que têm acesso a essa palavra. E eu peço em nome de Jesus que todos nós possamos ver como o Senhor vê. Que nós sejamos curados de todos os problemas que nós vivemos. Que nós sejamos abençoados da forma que o Senhor enxerga que é bênção. E não da forma que nós enxergamos que é bênção. Porque muitas vezes nós achamos que estamos sendo abençoados e na verdade nós estamos caindo em armadilhas. Dá-nos olhos para ver aquilo que o Senhor vê. Que haja luz. Aquele cego, ele não enxergava naturalmente falando. E nós, muitas vezes também não enxergamos naturalmente falando. Porque eu hoje vivo um momento buscando no Senhor exatamente o que eu devo fazer, profissionalmente falando. E eu estou buscando em Ti sabedoria e graça para andar na direção que não vai atrapalhar o meu propósito de vida e que vai abençoar muitas pessoas. E eu peço que o Senhor me dê clareza na minha visão. Eu aceito que o Senhor passe saliva nos meus olhos. E eu quero me lavar no tanque de Siloé. E eu oro isso também por cada um desses irmãos, para que nós tenhamos uma visão clara em cada área da nossa vida, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos com amigos, nos nossos relacionamentos com parentes. Que o Senhor nos dê clareza para saber onde entrar, quando entrar, como entrar, o que fazer, quando fazer, como fazer. Nós precisamos, na verdade, é saber a Tua vontade, Pai. Não o que é certo ou errado, mas o que é a vontade do Senhor e o que não é a vontade do Senhor. Eu oro para que haja luz nos meus olhos, naturais e espirituais. E oro para que haja luz nos olhos naturais e espirituais de cada um desses irmãos que estão tendo acesso a essa palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, Deus abençoe vocês.
Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E eu espero que seja bênção na sua vida e na minha vida. E eu quero enxergar. Eu quero que Jesus me dê luz. Orem por mim. Eu estou num momento realmente que eu preciso de luz. São muitas oportunidades, são muitas propostas, são muitas coisas nas quais a gente pode viver, fazer, crescer, prosperar. Mas eu não quero fazer nada que possa atrasar o meu propósito de vida. Então, estejam orando por mim. Quando você for orar, lembra desse cego aqui. Ore para que o Senhor esteja sempre passando cuspe nos meus olhos. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou fazer a outra live no meu canal profissional, Mr. Soluções Brasil. E esteja agradecendo a Deus comigo pela grande bênção. Eu já tenho 780 mil seguidores. É uma grande bênção. Eu tenho uma grande audiência. E lá eu estou pregando o Evangelho também. Só que de uma forma mais sutil. Às vezes eu até falo rasgado. Bíblia, Jesus, o tempo todo. Mas às vezes eu falo, por exemplo, no fruto do Espírito, 9 pilares da felicidade. Eu mudo alguma coisa para que as pessoas que não são cristãs também continuem na live. Porque quando eu começo a falar muito de Bíblia, de Jesus, algumas pessoas saem da live. Então ore para Deus me dar sabedoria para pregar o Evangelho de uma forma inteligente, que as pessoas continuem ouvindo o Evangelho e não fechem o coração para a mensagem. Orem por mim. Deus abençoe vocês. Um forte abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau. Obrigado, Adriana, minha cunhada, Miro, César, Fernanda, Júnior, pastor Marcel Rocha. Que Deus te abençoe, pastor. Forte abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.